que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Venâncio Mondlane dá prazo de 3 dias para o Forquilha e o Partido Podemos responderem questões problemáticas. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. A coisa está feia, mano. Coisa está quente. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtiu, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, né? Nos ajuda, porque isso nos ajuda mesmo. Então, sem mais boas, sem mais delongas, né? Vamos aqui para a notícia. Sem família, como eu noticiei lá, é isso mesmo, o Venâncio Mondlane dá prazo de 3 dias para o Albino Forquilha e o Partido Podemos responderem questões problemáticas. Tá a entender? Olha aqui, ó. As relações entre o candidato presidencial Venâncio Mondlane e o Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, parecem estar a desatar-se. Isto se deve à pretensão madrugadora do partido em tomar posse como o principal partido da oposição das 10ª legislatura. Em carta aberta datada a 7 de janeiro, a que a MZ News teve acesso, o candidato presidencial Venâncio Mondlane estipulou o prazo de 3 dias para o Podemos se pronunciar sobre questões constantes do acordo de Manhissa, de 21 de agosto de 2024. Em face ao que consta em cima, diante da irretutibilidade da Vossa Excelência em matéria da tomada de posse madrugadora, matéria que encontra a oposição justificada do povo, porque os desígnios da luta ficam beliscados em benefício da posse da alvoradora ou alvorada, com receio plausível, venho questionar em atenção aos resultados proclamados pelo Conselho Constitucional no dia 23 de dezembro de 2024. O Podemos, ora representado por Vossa Excelência, único, vai cumprir as cláusulas constantes no articulado 7.2 da linha B, C e D e o número constante nas páginas 5 e 6 do acordo político coligatório celebrado em Manhissa de 21 de agosto de 2024. Mondlane se refere a pontos de acordo que constituem os seus direitos, tal como consta no acordo de Manhissa de 21 de agosto de 2024, a que consultamos. 2. São direitos de Venâncio Mondlane. A linha A. Em caso de vitória, deste assiste ao mesmo direito de indicar quadros competentes para a ocupação de cargos públicos e de confiança em 50% e nos restantes 50% aos escutados o Podemos e revisto as suas propostas. B. Em caso de derrota de Venâncio Mondlane, tendo Podemos feito eleger deputados, assiste aquele direito de indicar com exclusividade os quadros da sua confiança para ocupar todos os cargos públicos, cuja respectiva indicação depende de representação parlamentar via Podemos. C. Indicar 50% de agentes trabalhadores, incluindo assessores da bancada parlamentar do Podemos na Assembleia da República. A linha D e o número 5 a que se refere o candidato presidencial, na sua questão, não nos foi possível identificar como tal, dado na continuação do texto, na página 6 da linha que se seguem são a B e o número 8. Solicitamos que a resposta sobre a pergunta acima fosse dada a prazo de 3 dias e de forma pública, como foram pronunciamentos dissonantes com o espírito de acordo. Lê-se na carta de Venâncio Mondlane. O candidato presidencial adverte que a falta de resposta no tempo apresentado será interpretada como desinteresses do Podemos no cumprimento das questões colocadas. Mondlane entende que o Podemos deve adiar para a alvorada a tomada de posse dos deputados como forma de demonstrar o seu compromisso moral e dever político para com o povo, até porque muitos compatriotas tombaram na luta pela reposição da verdade eleitoral. Eu nunca me opus sobre a tomada de posse do assento da Assembleia da República, apenas me oponho que esse ato tenha lugar de forma mais vencida, em que nem sequer os principais ou as principais reivindicações apresentadas ao regime tenham sido tidas e nem achadas em conta, o que indica o Podemos optou pela via mais cômoda, passando sobre a memória de mais de 400 pessoas assassinadas, mais de 1000 pessoas feridas, cujas feridas ainda continuam abertas e muitas delas com sequelas e invalidez vitalícia. Mais de 5.000 concidadãos
presos e torturados brutalmente nas cadeias, unidades da PRM, UIR e etc. É sobre memória e respeito dos que tombaram pela causa, dos que lutam dia e noite, desde a campanha eleitoral até hoje, nas ruas e muito mais, que recomendava para a não tomada de posse madrugadora do Podemos na Assembleia da República. É uma questão de respeito, antes de tudo. Entendia e entendo que a posse poderia ter tido lugar um pouco mais além, porque não fica prejudicado para qualquer aspecto da perda de mandato, conforme no artigo 177 da Constituição da República. Ainda há lutas nas ruas, ainda há tripas estranhas humanas por cozer nas barrigas, ainda há bocas desfeitas por cozer, ainda há ferros por tirar na carne humana. Por isso entendo que a posse pode ser adiada, mesmo que seja o dia útil logo a seguir a cerimônia das investiduras da 10ª legislatura da Assembleia da República, né, de Moçambique. Seria um gesto de honra, respeito, reconhecimento, simbolismo para com os nossos heróis. Escreveu assim, né, Venâncio Mondlane em uma carta aberta. A carta tem várias cenas, mas nós só pegamos aqui os pontos mais importantes. Tá a entender? É basicamente isso. Agora, face a essa toda a situação, quem veio a público pronunciar é o próprio Podemos, tá a entender? O Podemos simplesmente veio a público dizer que há possibilidade, tá a entender? Admite possibilidade de cancelar a confidencialidade do acordo com Venâncio Mondlane. Sim, o Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, demonstra a possibilidade para cancelar juridicamente a cláusula de confidencialidade de acordo coligatório com o candidato presidencial Venâncio Mondlane. Se a contraparte do acordo consentir, nós estamos dispostos a encontrar uma forma jurídica de cancelar a confidencialidade do acordo, disse Helder Mendonça, do Podemos, citado pela televisão de Moçambique. Mendonça disse não existir nenhuma cláusula que impeça que o Podemos tome posse. Muito pelo contrário, há cláusulas claras quanto a isso e colocam as partes com a sua devida independência. Isto decorre do facto de, nos últimos dias, se ter levantado um ambiente de crispação entre o Podemos e Venâncio Mondlane, após a presidente do partido assumir publicamente que os 43 deputados eleitos nas eleições gerais de 9 de outubro vão tomar posse na Assembleia da República para a próxima legislatura. Este posicionamento foi publicamente arranhado pelo representante do Venâncio Mondlane, de nome de Nistivane, que entende tratar-se de um ato contrário às cláusulas do acordo coligatório. Ele disse estar claro que o Podemos e Venâncio Mondlane estão agora a seguir perspectivas diferentes. Para Tivani, o propósito do acordo entre as partes é também para travar uma luta política, pelo que o justo seria os deputados não tomarem posse no próximo dia 13 de janeiro. A nossa luta é também política. O nosso movimento é de pressão. A precipitação para ir dizer em público que iria tomar posse politicamente é imoral, notou. Por outro lado, em uma vez que Mondlane prometeu regressar ao país na quinta-feira, Tivani mantém-se expectante quanto ao diálogo com o Podemos. É eventualmente assim que o engenheiro Venâncio Mondlane chegar, pode ser que as partes sentem-se e decidem pela cessação da unilateralidade, disse Tivani, né, em um dos vídeos. Para quem não viu o vídeo do mano Tivani, Denis Tivani, eu vou colocar aqui para vocês poderem ver novamente. Ok, let's seguir. Segundo ponto que eu queria falar. Em Moçambique estamos a ter um genocídio silencioso. Tal e qual quando começou aquilo que hoje já se chama de terrorismo. Diziam-se que é pequeno banditismo. Depois disseram-se que era insurgência. Depois se assumiu que é terrorismo. Hoje, ninguém está ainda a verificar o genocídio silencioso que está a acontecer. Nestas eleições, nós estamos a assistir os presos da Machava, que foram soltos de forma simulada, depois foram baleados. Vemos aí centenas deles a serem lançados nas valas comuns. Hoje estão a entrar, a polícia está a entrar nas casas, sequestrando jovens, assassinando jovens. Em Tete, ainda há pouco tempo, 8 jovens que diziam ou eram acusados de ser apoiantes do Venâncio foram sequestrados sob a alegação de que iam ao comando distrital.
desviaram o percurso, assassinaram 8 jovens, distrito de Macanga, em Tete, e foram enterrados na vala comum. A população descobriu, exumaram os corpos. Estou a falar de coisas que ainda ontem estava a ser executada a exumação. Os corpos foram exumados em Macanga. 8 corpos baleados, mortos, de jovens. Dizem que são apoiantes de Venâncio Mondlane. Em Cabo Delgado, Montepuez, assassinaram o coordenador político do Podemos. Na Zambésia, iam assassinar por pouco o Shadrach de Mucuba. Em Embane, Zavala, também o coordenador. Envenenamento está a acontecer com vários coordenadores políticos que dizem que estão ligados ao Venâncio. Sequestros, desaparecimentos. Então, já não são 258 pessoas assassinadas. É muito mais do que isso, porque temos muitos desaparecidos. Temos agora cerca de 400 pessoas que foram assassinadas, foram baleadas. Temos aí centenas de desaparecidos. Devem ser esses que estão nas valas comuns. Temos aí mais de 3 mil pessoas mutiladas, feridas, que vão ficar para sempre mutiladas. Temos aí cerca de 5 mil pessoas detidas nas cadeias, sem culpa formada. É isto que nós temos. É por isto que nós estamos a lutar, a dizer que estes são os heróis da democracia moderna. São os heróis pela liberdade hoje, atualmente. Por isso, a gente disse, querem tomar posse na Assembleia da República? Podem tomar posse. Mas vão tomar posse sobre o lençol de sangue destes heróis desta democracia. Tanto sangue que foi jorado, tanto sangue que foi derramado, tanto corpo em valas comuns, tanta bala que atravessou cérebros, assassinou, acabou com muitas almas. E queremos correr, na primeira oportunidade, já queremos correr para sentar na Assembleia da República. Quando o lutador de tudo isto, no início, Elvino Dias foi assassinado com 25 balas. Paulo Guambi também foi a sua vida. Tantos outros estão a ser mortos. Agora que estou a falar, estão a ser perseguidos os nossos coordenadores, estão a ser mortos, estão a ser sequestrados, estão desaparecidos. Mas a gente que quer correr agora e aceita fazer todo tipo de negociações, aliás, não são negociações, todo tipo de negociatas vergonhosas, imorais, sujas e porcas, e querem sentar rapidamente na Assembleia da República, neste banho, neste lençol de sangue derramado, jorado por balas assassinas. Alguns querem correr para sentar. É por isso que o povo está-se a revoltar. Não é ao acaso. Se querem tomar posse, vão tomar posse sobre este lençol de sangue destes heróis. Deste lençol de sangue destes heróis. É por isso que o povo se revolta. E é por isso que o povo está revoltadíssimo. Porque está a acontecer um genocídio em Moçambique. Já não é apenas um pequeno conflito pós-eleitoral. A resposta veremos mais adiante. Importa aqui discutir uma questão que tem sido o jargão para que, ao longo de 30 anos de democracia multipartidária, os partidos ou os membros dos partidos que estão na lista dos deputados tendam a ir para a Assembleia tomar posse, em razão de que a não tomada de posse poderia implicar a perda do mandato. É esta a questão que importa discutir. Ora, um deputado passa a sê-lo a partir de um processo eleitoral, ou por outra. É o povo quem elege o deputado. Portanto, seria o povo aquele que o destituiria. Ora, o povo, a partir da sua soberania, ele criou instituições
E essas instituições que são órgãos de soberania, um deles tem a vocação de fazer a vez desse povo, que é chancelar esta eleição que este mesmo povo faz. Neste caso é o Conselho Constitucional. Portanto, nós temos um processo que inicia com a efetivação de uma lista que cai nas mãos da Comissão Nacional de Eleições. Ela promove todo o processo burocrático ali necessário, documentação relacionada com os indivíduos que se propõem a ser deputados. Tudo visto e conferido, é deliberado e essa deliberação passa a figurar como lei, que é de cumprimento obrigatório. Esta lista vai à eleição e o partido que for escolhido pelo povo automaticamente tem a sua lista, na quantidade de assentos ganhos, eleitos tais deputados que fazem parte da lista. Ora, temos aqui um processo político que a seguir, por força desta demanda do próprio povo, tem que ser chancelada por um órgão jurisdicional. É aqui que entra o Conselho Constitucional para fazer a vez do povo e chancelar esta lista. Portanto, o acórdão do Conselho Constitucional, que por sinal é irrecorrível em relação a outras discussões, é o instrumento que chancela esta questão de um determinado indivíduo que figura numa lista passar a ser deputado. Então, como é que este poderia perder o estatuto de deputado, ou posição de deputado, por mera perda de uma cerimônia de tomada de posse? Para isso, nós teríamos que olhar para a Constituição da República, e neste caso temos a linha C do número 2 do artigo 177, que diz que o deputado que não tomar assento na Assembleia da República, ou excede o número de faltas estabelecido no regimento, perde mandato. Como vê, a Constituição da República não prevê a perda de mandato por falta da posse. O que isto é? Vamos lá. Do ponto de vista técnico, podemos assim dizer, técnico-jurídico, os dois momentos que, podemos assim dizer, cruciais para que o indivíduo passe a ser deputado é a eleição e é a chancela pelo órgão jurisdicional. Portanto, o povo sufraga, o Conselho Constitucional chancela. Portanto, não poderia a posse em si ser que, no final de contas, é meramente político, simbólico, não poderia por si demandar a perda do mandato deste deputado. E isso é facilmente também perceptível, porque, mesmo a Constituição da República, quando fala de perda de mandato por ausência de tomada de assento, não determina um período pelo qual este deputado deve tomar assento. Mas qual é? Que é a questão do número de faltas. Se nós olharmos para a linha C do número 2 do artigo 177 da Constituição da República, diz que a perda do mandato ocorre por dois fatores. Portanto, não tomada de assento, onde não se vê quanto tempo em que deve levar para tomar assento, ou por a questão de faltas. A tomada de posse, ou a data da tomada de posse, que é efetivamente um momento simbólico, mas porque a Assembleia tem que efetivamente iniciar em algum momento, ou a legislatura tem que iniciar em algum momento, e é esse que cerimonialmente os deputados tomam posse. Não é o início da data da contagem de faltas. Esta é uma confusão também que se cria, porque a Constituição diz que há um número de faltas que pode determinar a perda de mandato. Ainda assim, essa contagem de faltas não inicia com a data que o Conselho Constitucional coloca como início da legislatura. Portanto, a data que pode defragrar a questão relativa a faltas é a data em que ele toma assento e não a posse. Portanto, enquanto não tomar assento, não inicia as faltas. Ou por outra, a questão relacionada com o número de faltas é regulada pelo Estatuto de Deputados, ou por outra. Só pode ser ativada
a questão do estatuto de deputado após a tomada de assento. Agora, uma última questão que ainda interessa perceber é, a própria Constituição diz que o Estado subordina-se à Constituição, novamente, como podem ver, e depois diz funda-se na legalidade. Ou por outra, ainda que ele não tivesse tomado assento ou tivesse um número de faltas, a questão que se coloca é que processual, estamos aqui a falar da questão da legalidade, que processual deveria ser deflagrada para que esse deputado perdesse mandato, porque não é automático. Então, tem que haver um instrumento jurídico, tem que haver um ente que seja interessado legítimo, e podemos aqui depois questionar quem é esse interessado, quem é esse legítimo. Seriam membros de um outro partido? Pode um membro do partido Renamo intentar contra um membro do partido Podemos que não tomou posse? Pode um grupo, não é, de cidadãos da sociedade civil demandar contra um membro de um outro partido que não tomou posse? Me parece que não. Porque a única entidade que poderia estar interessada em que esta perda de mandato fosse efetiva é o próprio partido. Porque é ele, não é, que colocou a lista junto à CNE, esta lista que foi chancelada pelo Conselho Constitucional. Ou por outra, se em bloco os partidos da oposição não tomarem posse, os outros membros da sociedade não podem demandar uma processual jurídica com vista à perda de mandato. Ou por outra, chegamos à conclusão de que a não tomada de posse não se justifica a perda de mandato. Portanto, a questão agora que vem é esta. É ou não uma traição? É sim uma traição. Porque o povo está a fazer uma luta. E principalmente para os membros do Partido Podemos. O povo está a fazer uma luta, está nas ruas. Mais do que isso, é que o Partido Podemos, por tudo aquilo que foi a nossa contagem paralela, tem 138 assentos. Qual é a razão de correr para tomar posse de 40 e tal assentos, quando ele merece 138? Por que está a correr para pegar os 40, que não os vai perder, e deixar para trás os 90, que são a razão da luta do povo moçambicano? É a razão do sangue do povo moçambicano. Por quê? Qual é a pressa? A questão remuneratória é relativa, até porque ao acordo político havido entre VMC e Podemos, no caso em concreto do Podemos, é que é o Podemos que foi politicamente apoiado, não é? Promovido pelo VMC, ou por outra VMC, com investido deste poder popular, o povo, não é? Decidiu dizer a este povo: votem no Podemos. Razão bastante para dizer que não ter cargo, não ter salário da Assembleia da República durante algumas semanas ou alguns meses não é perda de absolutamente nada, porque é algo que nunca tiveram. Não é vosso. Então, qual é a necessidade de correr para ter e reclamar uma coisa que não é vossa? Esta é que é a razão que leva o povo moçambicano a dizer que sim, é uma traição e tomar posse numa altura em que estão a morrer pessoas. O engenheiro Venâncio ganhou estas eleições. O Podemos deveria estar engajado em continuar com a luta da vitória, a verdade eleitoral, da justiça social, e não correr para tomar posse de algo que não vai perder ou de uma remuneração que nunca foi seu direito. Obrigado.